Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é dia 5 de outubro, segunda-feira. Hoje nós faremos atividade de português, nós falaremos sobre os trava-língua. Então vamos iniciar pegando a nossa apostila número 5 na página 28. Olha lá, hora de escrever. Lembrando que a semana passada vocês fizeram uma atividade sobre o singular e o plural. Mas já tinha o trava-língua, que é são aqueles textos, né, que tem palavras com sílabas parecidas e faz a gente ficar com a língua toda enrolada. Então, olha lá. Vamos soltar a criatividade e escrever alguns trava-línguas? A seguir estão alguns conjuntos de palavras que vão ajudar você. Dica: lembre-se que toda frase deve possuir pontuação. Então, não dá para terminar uma frase sem nada, como está aqui, ó. Aqui nós temos um conjunto de palavra. Um conjunto de palavra não é uma frase. Uma frase é um texto com conjunto de palavras, mas com sentido. Tá bom? Olha lá. Roeu, rato, rolha, garrafa e rainha. Vocês vão criar uma frase usando todas essas palavras, certo? Então, é uma frase. O trava-língua, na verdade, é uma frase, um pequeno texto, mas usando todas essas palavras. Então, pensa lá, ó. O rato roeu. O que que o rato roeu? Isso, isso. E de quem que era isso? Dela. E aí formou uma frase, um conjunto de palavras com sentido e pontuação. Que tipo de pontuação eu posso usar? Eu posso usar o sinal de interrogação, eu posso usar o sinal de exclamação, ponto final. Então, vocês vão formar uma frase usando esse grupo de palavras. E essa frase vai se tornar um trava-língua. Aqui tem outro conjunto de palavras: sabia, sabiá, assoviar, você sabia. Esse aqui, ó, já é um trava-língua conhecida, bem conhecido, tá bom? Então, olha lá: sabia, sabiá. Qual é a diferença dessas duas palavras? Aqui tem um acento, então eu leio bem forte, né? Sabiá. Assobiar, você sabia. Vocês podem colocar mais palavras, então não é somente essas palavras aqui, esse grupo. Vocês podem acrescentar mais, mas sem que usar todas essas. E lembrando de colocar ponto final. Aqui outro grupo de palavras: farofa, fofa, fina, farinha. Também é um trava-língua conhecido, mas vocês podem criar o de vocês. Araraquara, iara e arara. Criem uma frase dando sentido para essas palavras. Juca, caju, juju e jaca. Também. E quer qualquer kiko, caqui. Pé, preto, Pedro e peito. Esse também, olha, bem conhecido esse trava-língua. Olha só, vocês podem escrever aqueles que vocês conhecem usando essas palavras ou criar. Prestem atenção na hora de escrever, tá? Muitas palavras estão vindo erradas por falta de revisão, de reflexão. Pensem no que vocês estão escrevendo. E termina sempre com ponto final, ou então um outro tipo de ponto. Essa é a primeira atividade. Lendo e descobrindo. Que legal! Mais trava-língua. É um texto, aqui é um trava-língua também. Ele é muito conhecido. Até se sobrar tempo, eu vou colocar para vocês no finalzinho do vídeo. Conversa de tatu. Um tatu liga para o outro, né? E eles falam: alô, o tatu tá aí? Alô, o tatu não tá. Mas a mulher do tatutando é o mesmo que o tatu tá. Então tá. Bom, isso aqui é um travessão. Esse sinal de pontuação indica que são personagens falando. Aqui eu tenho um travessão, é um personagem falando. Aqui eu tenho outro travessão, é um outro personagem falando. Cada personagem, para falar, necessita de um travessão. Um personagem não pode falar no mesmo travessão que outro. Então, esse aqui alguém fez uma pergunta, não é? Esse aqui alguém respondeu, tá? E esse aqui, então, então tá. Então, nós vamos pensar que esse daqui falou, né? Alô, Tatu, tá? Não.
a mulher do tatu não tá, o tatu não tá, mas a mulher do tatutando é o mesmo que o tatu tá. Aí esse responde: ah, então tá. Isso é um trava-língua. E nós vimos aqui o travessão. Temos aqui um sinal chamado de ponto de interrogação. Ele representa uma pergunta. Uma pergunta. Quando nós fazemos uma pergunta, nós precisamos colocar esse sinal. E aqui, né, o exclamação, exclamação, outra pontuação que nós usamos quando estamos admirados, quando estamos bravos, gritando, sinais de pontuação. Vamos entender o texto. Você é capaz de recontar esse trava-língua caprichando em uma pronúncia ligeirinha? Hoje, vocês têm como atividade complementar escolher um daqueles trava-línguas que vocês escreveram na atividade anterior e gravar um pequeno vídeo pelo celular. Pode enviar pelo Classroom, tá? Se tiver dificuldade de enviar do Classroom, pode enviar pelo WhatsApp mesmo o vídeo. Falando um trava-língua, caprichando na pronúncia bem ligeirinha, tá? Conte para os colegas e para o professor o que você entendeu do texto que você leu. Esse, no momento, nós não vamos fazer. Quantos são os personagens que aparecem conversando no trava-língua Conversa de Tatu? Quantos personagens tem naquela história? Vamos procurar no texto quais são as suas respectivas falas. Para isso, separe seu lápis de cor azul e vermelho. Começaremos grifando a fala do primeiro personagem com a cor azul. Mas atenção, quando mudar o personagem, troque de cor. Então, olha lá. Lembra que eu disse? Cada travessão é um personagem falando. Então, aqui tem um personagem falando. Alô, o tatu tá aí? Nós vamos pintar de azul. Muda o lápis. Alô, o tatu não tá, mas a mulher do tatutando é o mesmo que o tatu tá. Então, essa aqui você vai pintar de outra cor, de outra cor. Mesmo tendo um ponto final aqui, continua a mesma fala. Esse personagem só deu uma respiradinha aqui, né? Olha, mas ele continua falando. E aqui nós voltamos na cor azul, porque ele fala, ah, então tá, tá bom? Então, aqui, ó, um começa perguntando uma cor. Aqui o outro responde outra cor. E aqui ele fala, então tá, é o mesmo lá de cima. Então, esses dois travessões de azul, certo? O outro eu não lembro se fala para usar o vermelho. O do meio vocês vão pintar de vermelho. Correto? 5. Muito bem. Agora que as falas dos personagens estão evidentes, descubra qual sinal é empregado no texto quando há início de fala ou troca de interlocutor. Registre mais essa descoberta circulando o sinal que indica o diálogo em texto. Então, eu falei hoje para vocês que este sinalzinho aqui, né, no começo da frase, ele é o travessão. E nós usamos o travessão quando os personagens estão falando. Então, o que vocês vão fazer é circular aqui o travessão. Esse é chamado de interrogação, este é chamado de travessão e este de exclamação. O que indica a fala de um personagem é o travessão, esse do meio. Pesquise e escreva abaixo o nome do sinal que evidencia os diálogos. O nome a professora já falou. Como é chamado esse sinal que indica diálogo? Travessão. Como se escreve travessão? T-R-A. V-V-E. E o são? S-S-A-T-I-U. 7. Converse com seus colegas e professor sobre essa descoberta. Elaborem juntos uma regrinha que torne eficiente a leitura e a escrita de história em que os personagens falam. O que vocês vão escrever aqui? Olha a importância de assistir os vídeos, né? A professora está falando para vocês. Quem não assistir o vídeo não vai saber o que responder aqui. Qual é a regrinha do travessão?
Sempre que um personagem falar, precisamos colocar o travessão. Então, olha lá. Sempre que o personagem falar, precisamos colocar o travessão. Outra regra: cada personagem tem o seu próprio travessão. Então, são duas regrinhas, tá bom? Sempre que o personagem falar, coloca o travessão, que é esse tracinho. E outra regra: cada personagem necessita de um travessão próprio. Pontuação. Vamos descobrir. Volte ao trava-língua, conversa de tatus e procure os sinais de pontuação que foram empregados. Registre-os e escreva com seus respectivos nomes. É a última atividade que eu coloquei lá para vocês. Então, vocês vão voltar aqui, copiar este sinal e escrever o nome dele. Copiar este sinal e escrever o nome dele. Copiar este sinal, escrever o nome dele. Este. Todos os pontos. Ó, esse também é, né? Ali nós temos quantos quadradinhos? 5 quadradinhos. Então, vocês vão colocar aqui 5 sinais de pontuação e escrever. Depois tem aqui a pergunta: você conhece outros tipos de sinais de pontuação? Se você conhecer, você vai colocar sim e qual que vocês conhecem. Se vocês tiverem dúvidas aqui, ó, nós vamos parar aqui hoje. As atividades, elas param aqui. Mas caso vocês tenham dúvidas sobre o nome dos sinais de pontuação, dá uma viradinha na página que aqui tem, olha, o nome e como ele é feito, tá bom? Que é o que vocês vão colocar lá nessa atividade aqui, certo? Bom, vocês têm que terminar a atividade. Espera um pouquinho só que a professora saiu da tela, um minutinho só. Consegui voltar. Então, olha, vocês terminam a atividade, assistam o vídeo lá que eu vou enviar dos trava-línguas e vocês vão gravar o pequeno vídeo que eu disse. Escolha um trava-língua, treine ele, recite e mande o vídeo para a Pro, certo? Outra coisa que eu gostaria de lembrá-los do cartão de Natal da Arteris. Não atropele uma vida. Por favor, façam o cartão. Todo mundo tem a chance de concorrer ao notebook. Às vezes você faz achando que não tem chance nenhuma e você tem, né? Todo mundo tem a chance, é só caprichar. Lembra das regrinhas lá, assiste o vídeo de novo, tá bom? Mas faça. Então, essas são as atividades de português. Assistam sempre os vídeos complementares. Beijos, até a próxima!